porque vendas é o motor, né? Se você para o seu motor, cara, sua empresa para. Fala, Marco, tudo bom? Opa, tudo bem? Tudo certo. Marco, muito prazer, eu sou o Felipe, falo aqui da Sales Time. A gente recebeu o teu contato pelo site, querendo saber um pouquinho mais sobre consultoria de vendas, treinamento de vendas. O nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho mais sobre você hoje, para ver se de fato a gente tem essa sinergia para trabalhar juntos. Tudo bem? Perfeito, vamos lá. Legal, Marco. Cara, dei uma olhada no site de vocês, vi que vocês são ali especialistas em trabalhar canais de YouTube, né? Vocês fazem essa consultoria. Inclusive, a gente tem um canal aqui na Sales Time, eu achei bem bacana, a gente pode até conversar depois, fazer o jogo inverso aqui, né? Ah, legal. Eu acho bem bacana, cara, porque o YouTube é um canal que traz muitos potenciais clientes para as empresas, né? E é uma forma de você ganhar marca, ganhar autoridade, né? Então, eu achei bem legal o trabalho que vocês fazem. E é uma das dúvidas que eu estava aí no mercado para, de fato, melhorar o nosso canal. Mas legal, Marco, o objetivo hoje não é você me prospectar, não é você me qualificar, e sim a gente entender o que você está precisando. Então, eu queria ouvir mais um pouquinho de você, assim, o que vocês fazem hoje a fundo, me conta um pouquinho sobre a empresa, sobre o seu cenário. Claro, perfeito. Então, cara, basicamente a gente é uma consultoria de YouTube. Qual que é o nosso papel, né? É pegar canais, desde canais que estão começando do zero ou canais que já têm uma certa audiência e Certo? cada cliente tem um seu problema, né? Tem clientes, por exemplo, que tem um canal grande, mas tem um engajamento baixo, então ele solta um vídeo e tem poucas visualizações. Vai ter o cliente que ele está começando um canal do zero, que ele vê a importância do YouTube. Então, para cada tipo de desafio, a gente cria uma consultoria especializada para reverter aquele problema que o cliente está passando, né? Legal, aí vocês pegam e estruturam toda a estratégia do canal aí, como que eles vão criar os vídeos, como que eles vão criar os roteiros, trabalhar o SEO, até para que eles consigam performar melhor. Exato, o SEO é uma pequena parte de toda a estratégia, né? Então, a gente trabalha em 4 pilares aqui. O tema, então qual que é o tema que o cliente vai ter que gravar, o título, aí tem um pouco da parte de SEO também, a thumbnail, como que ele cria thumbnails que são mais atrativas, e a parte do conteúdo, como que ele estrutura aquele conteúdo dele. Legal, interessante. É até uma das dores que a gente tem aqui, é de fato estruturar toda essa parte, porque é uma das partes que mais demandam tempo e você precisa pensar para fazer direitinho, né? Exato. Legal. Boa. E falando um pouco do seu processo comercial, Marco, hoje, como é que você faz para atrair novos potenciais clientes para vocês? Cara, hoje é tudo orgânico, a gente tem o nosso site e as pessoas enviam um formulário lá pelo site e indicação. Então, essas são as duas formas de aquisição hoje que a gente tem. Legal. Quando você fala orgânico, é legal a gente desmistificar isso, porque tem alguns potenciais clientes que às vezes acabam confundindo, só quero ver se a gente está falando a mesma língua. O orgânico a gente entende que são pessoas que vão de forma espontânea no teu site, sem você fazer um ad, sem você fazer um outbound. Então, eles encontraram você no Google e pediram um contato. Nessa linha, ou você também faz um ads? Eu entrei no site de vocês, eu vi que vocês tinham lá um patrocínio de consultoria de YouTube. Uhum. Sim, a gente tem um ad sim no Google, né? Legal. Que é consultoria para YouTube, especialista em YouTube, mas a gente também está bem ranqueado no Google. Perfeito. Então, eu considero orgânico, entendi esse teu ponto aí, mas o que eu estou considerando orgânico é o cara que ele tá levantando a mão, né? Ele já está com a intenção de procurar aquele serviço, né? Não foi algo, sei lá, um Facebook, um Instagram, que foi algo mais frio, né? Uma audiência mais fria. Ele já está no momento já de escolher uma solução para ele, né? Já aprendeu sobre o problema, educou sobre como resolver aquilo, mas agora ele precisa de fato de alguém para botar a mão na massa junto com ele. Exato, perfeito. Legal. E hoje, qual que é o volume de leads que vocês geram, Marco? Você entende que isso é o suficiente para você conseguir bater suas metas? Cara, eu não sei, porque eu não tenho... Esse aí é o problema, né? Por isso que eu até procurei para vocês. Eu não sei como que é a média do mercado, se a gente tem um bom volume de leads, se a gente não tem. Mais ou menos por mês é entre 50 a 80 leads. Mas, claro, nem todas são qualificadas, então aqui a gente tem que fazer essa qualificação. Mas isso que a gente acaba empacando, né? Pô, a gente precisa de mais leads, ou é a questão de vendas que a gente precisa melhorar. Bacana. A gente não sabe o furo, sabe? Pro porte de vocês, que eu dei uma analisada no LinkedIn, até para validar que hoje vocês são em 6 pessoas, ou você tem mais pessoas no seu time?
Não, seria em 6. Legal. E quantas pessoas hoje estão dedicadas para poder trabalhar esses leads na sua empresa? São 2. Tem 2 pessoas. isso, mas eu tenho a outra pessoa que ela cuida geralmente de leads menores e os leads maiores de grandes empresas, aí eu que acabo fazendo essa parte de vendas. Então vocês segmentam, né? Em perfil menor e um perfil maior por conta do ticket, certo? Exato. Uhum. Legal. De 50 a 80 leads de forma orgânica ali, até que é um volume bacana, é um volume interessante. E qual que é a sua taxa de conversão em cima dessa galera? Cara, tem muitos ali que não são qualificados no nosso ticket. Nosso ticket é mais alto. Mas eu vou falar de 50 a 80, talvez umas 20 ou 30 são qualificadas no nosso ticket. E a gente geralmente converte uma por semana. Então são 4 vendas por mês, mais ou menos. Então você está falando que de 80 leads que vocês geram, uma média de 25 são de fato qualificados para levar para uma proposta comercial e de fato entender que pode ser um potencial cliente. Sim. Uhum. Legal. E como que o seu time hoje faz essa qualificação? Você percebe que existe essa fase de entender se vale a pena preparar uma proposta comercial para aquele lead não qualificado? Ou o seu time vai com todo mundo até o final do processo para apresentar uma proposta, demandar tempo, gastar tempo com esse cara para descobrir que ele vai falar que o budget dele não atende, mas na verdade ele não estava qualificado desde o início, né? Então, primeiro a gente faz uma pré-filtragem entrando no canal, vendo no LinkedIn, para a gente ver se a pessoa tem o budget ou não. Nosso ticket hoje está entre 30 e 50 mil reais, então é um ticket mais alto. Então, a gente tenta fazer essa pesquisa pelo YouTube da pessoa. Então, se a gente vê que é um canal pequeno, é uma pessoa física e é vlog, você vê que não tem uma super produção, então possivelmente não vai ter esse dinheiro. Então, a gente já nem marca uma reunião, a gente manda um e-mail ali, falando que a gente não consegue ajudar. Quando a gente vê que é uma empresa ou algo que, uma pessoa física que tem uma certa estrutura, um dinheiro, a gente aí já marca uma reunião, mas a gente sempre tenta, na primeira reunião, já ver o quanto de orçamento dela que ela tem. Pra gente não, sei lá, ficar 3, 4, porque já no passado a gente já viu que, cara, muita reunião, chega na última reunião lá, sei lá, depois de 4 reuniões, a pessoa não tem aquele dinheiro, sabe? Legal, perfeito. Você acaba perdendo tempo, você aumenta o teu custo de aquisição de clientes ali, né? Exato. Mas daí a gente não sabe aonde que a gente tá errando, sabe? Se a gente viu que melhorou bastante essa questão de do investimento de tempo, de a gente ver já o budget na primeira reunião, mas a gente não sabe se as perguntas que a gente está fazendo para o cliente são as perguntas certas, se às vezes ele tinha um dinheiro e a gente não soube demonstrar bem o nosso produto, sabe? Legal. Porque o volume de lead que vocês estão no momento pro porte do teu time tá ok, porém a sua taxa de conversão está muito baixa, a gente está falando de 4% de conversão. Se 25 são leads qualificados, a gente fecha 1 por semana, 4, então a gente está com uma taxa de conversão de 4%. Está bem abaixo do mercado, onde a gente deveria estar ali em torno de 15%, 20% até uma taxa ok, se uma empresa bem estruturada, mas entre 15% seria o ideal para vocês chegarem. Então, vocês conseguem dobrar, por exemplo, aí, triplicar o faturamento de vocês, melhorando a taxa de conversão, né? E você acha que é por causa do Ads, alguma coisa, ou isso depende? Não necessariamente. São várias verticais que a gente pode explorar ali para entender onde é que está o problema. Pode ser que vocês estejam mirando para o público errado mesmo, lá no Ads, mesmo que as pessoas venham de forma orgânica, ainda elas não estão preparadas. Mas também tem a questão que, assim, alguns clientes da SalesTime, quando eles contrataram a gente pela primeira vez, eles percebiam que o time de vendas não era tão consultivo. Então era um time, a gente chama de tirador de pedido, que é o cara que recebeu a demanda, legal, olha, eu tenho esse produto aqui, serve para você? Então ele não explorava, não entendia o cenário das pessoas antes mesmo de poder colocar a solução correta. E naturalmente isso aumenta a percepção de preço da sua solução e não a percepção de valor. Você entende que isso talvez esteja acontecendo também com o teu time? Sim, é esse negócio, né? A gente não sabe até que ponto a pessoa ali, a empresa fechou com a gente porque ou era por uma indicação, ou porque ela estava precisando muito daquela solução, ou porque foi o processo de vendas. Então, isso é uma dúvida que a gente tem aqui internamente, por isso eu até te procurei, né? Para
ver se a gente consegue aumentar isso e ver onde que tá o furo, né? Exatamente. Legal. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, Marco, você tem ali provavelmente um furo no processo de qualificação, diagnóstico e entendimento do cliente até levado para a proposta. Aí eu quero entender contigo, o que você busca hoje é uma capacitação para o seu time de vendas ou você está em busca de algo mais estrutural? Então, tipo, você quer um pacote mais completo, estruturar desde o ponto zero do teu comercial, com indicadores, modelo de gestão, processos e também um treinamento para o seu time? Ou você entende nesse primeiro momento, para você faz mais sentido um treinamento ali para o seu comercial? Cara, vai depender de como vai funcionar e do valor também. Tem diferença como que funciona, enfim, também queria ouvir você aí da sua parte de como que funciona, o que vocês entregam, o que vocês não entregam, que eu dei uma olhada ali no site, mas não conhecia vocês, né? Então não sei muito qual que é o serviço que vocês fazem. Legal, perfeito. A gente faz... o nosso objetivo é ajudar você a conquistar mais clientes, de forma geral, assim. Então, e como a gente pode entregar isso? A gente trabalha em 5 pilares, né? É desenvolver estratégia de vendas junto contigo, que é estratégia de vendas. Se aprofundar ali no cenário do teu mercado, se aprofundar com os seus clientes, então a gente vai entrevistar seus clientes, fazer uma pesquisa de concorrência para ver como é que os teus concorrentes estão trabalhando, para fazer uma matriz SWOT, ver o que vocês têm de diferença com eles, que a gente pode aplicar com vocês. Nós vamos fazer um cliente oculto com o seu comercial, porque até agora eu tenho algumas percepções da sua visão, mas eu quero ver na prática como é que ele vende, porque aí sim eu consigo mergulhar na raiz do problema para poder trazer para você o melhor plano de ação, tudo isso estratégia. Aí sim, quando a gente faz esse levantamento, eu consigo desenhar, legal, Marco, agora a gente vai trabalhar processos, então a gente vai precisar de um processo de qualificação de lead, um processo de fechamento de vendas e um processo de pós-vendas para gerar mais indicações. Para esses 3 processos, a gente vai precisar desenvolver uma ficha de critério de qualificações, a gente vai precisar desenvolver ali uma estrutura de processo de vendas para documentar o passo a passo para o seu time. Aí sim a gente vai falar de tecnologia, então, inclusive até uma dúvida que eu fiquei aqui hoje, vocês utilizam alguma ferramenta de gestão de vendas hoje? Não. Então, como é que vocês controlam esses 80 leads? Por e-mail. Por e-mail. Uhum. Legal. E como é que você sabe, por exemplo, quantos leads o seu time comercial está trabalhando nesse exato momento? A gente não sabe. Tá, então hoje praticamente você toma todas as suas decisões no escuro. Sim. Legal. Então, seguindo essa trilha do que eu passei para você, estratégia, processo, aí entendendo já o teu estágio de maturidade com ferramentas, a gente vai pegar esses processos e vai espelhar dentro de uma ferramenta. A gente vai entender qual que é a melhor ferramenta para vocês. A gente sempre fala, contratou seus time, para qualquer contratação de ferramenta, porque nós vamos trazer as melhores para você. Obviamente, você vai escolher junto com a gente, mas a gente vai trazer a nossa visão mais técnica ali sobre isso. Depois de implementar a ferramenta, a gente cria modelos de gestão. Então, qual que vai ser a cultura de gestão da tua empresa? Como a gente vai acompanhar esses processos? Como a gente vai acompanhar o seu time de vendas? Quais indicadores são importantes? A gente sabe aqui que a gente gera 80 leads, a gente qualifica ali 25 e fecha praticamente 4. Então, a gente sabe que a gente pode aprimorar isso. Mas como que a gente vai acompanhar isso? Olhando para os números, olhando para as ferramentas. Caso contrário, eu trabalho com achismo, e o achismo sai caro no processo de vendas. E por fim, a gente pega e capacita o seu time em cima da estratégia, do processo e da tecnologia e do modelo de gestão já implantado. Então, esse é um pouco do que a gente faz aqui dentro da Sales Time. E tem muito a ver com o momento que vocês estão. Algumas dúvidas que geralmente a galera tem Felipe, eu preciso de tudo isso no meu cenário? Não sei, a gente vai mergulhar depois no diagnóstico para entender se você vai precisar ou não. Então não necessariamente eu vou utilizar de todas essas coisas. Vai depender muito de como que vocês vão identificar aqui dentro. Perfeito. Durante o diagnóstico, às vezes você tem processos que você está executando que estão corretos. Tá. Terão processos que a gente precisa otimizar. E outros processos a gente vai precisar construir do zero. Então, por isso que aqui a gente está entendendo a sua dor, o seu desafio, já ficou claro para a gente essa questão. Só que o que nós vamos trabalhar ali vai ser pós-diagnóstico,
quando a gente entrar no projeto para, de fato, ser mais assertivo no nosso trabalho. Esse escopo de trabalho, ô Marco, é algo que você está procurando, que faz sentido para você? Sim, faz muito sentido, principalmente essa questão, você falou do achismo, que a gente não sabe até que ponto que a gente está fazendo de certo, que a gente está fazendo de errado. O que me pega um pouco é o quanto que isso custa, sabe? Perfeito. Da parte de vocês, porque você tá me falando, pô, é bastante coisa, né? Então, tem que analisar isso também. Perfeito. Cara, o que eu mais gosto dentro do cenário comercial, porque todo investimento que as pessoas fazem na gente é mensurável. Então, a gente gera ROI, né, gera retorno sobre o investimento. Porque se a gente ajuda você a converter mais, você vai ter mais faturamento, sua empresa cresce. Se a gente não ajuda você a converter mais, você consegue ver isso rápido e você entende que o negócio não funciona. Então, olhando para o nosso histórico, a gente já ajudou ali empresas a aumentarem até 10 vezes o faturamento. Depois a gente pode compartilhar um case de sucesso com você. Já ajudou empresas a dobrarem a carteira de clientes, assim como outras empresas a aumentar a taxa de conversão. Então, tudo isso a gente vai compartilhar com você depois por e-mail. Tá. Mas a minha provocação aqui para você é que todo crescimento exige um investimento, tá, Marco? Não existe um crescimento no qual você não vai investir tempo, não vai investir dinheiro, porque é uma escolha que você vai fazer. Você tem um caminho onde você vai estudar por conta própria todo o processo comercial, ler livros, fazer cursos, capacitação, vai errar bastante para chegar até um ponto no qual você quer hoje, que é aumentar a sua taxa de conversão. Ou você tem um caminho mais rápido, no qual você tem alguém que já passou por tudo isso e que vai facilitar o teu caminho. Assim como você faz hoje no seu trabalho de consultoria de YouTube. Eu posso pegar e investir o meu tempo em estudar mais sobre isso. Eu vou conseguir chegar lá? Vou, mas quanto isso vai me custar de tempo? Quanto de dinheiro, quais são as oportunidades que eu estou deixando de ganhar por demandar mais tempo para aprender aquilo? Sim, isso é até uma dificuldade que a gente tem de mostrar para os clientes isso, né? De todo o nosso trabalho que a gente tem que YouTube não é algo fácil, né? É algo complexo e de como a gente demonstra isso. Exatamente. Mas o que eu posso te adiantar aqui é que os investimentos dentro da Sales Time hoje, eles variam. Então, variam ali entre 30 a 100 mil reais, que vai depender muito da capacidade que nós vamos ter de execução de trabalho contigo. Então, dependendo do escopo do trabalho, isso pode custar mais ou pode custar menos. Pelo que eu estou entendendo de vocês aqui, você fecha hoje, em média, 4 projetos ali por mês, nessa faixa de 50 mil reais, e gera um faturamento de 200 mil mais ou menos por mês. Exato. A gente está falando de uma base de leads, onde você tem uma média de 80 leads. Vamos pegar, você falou de 50 a 80, vamos tirar uma média de 60 leads por mês que você está gerando. Perfeito, ok. Esses 60 leads, se você passasse a converter pelo menos 15% dessa galera, a gente já está falando aí, você estaria fechando quase que o dobro de clientes. Então, você passaria a ter mais 5 novos clientes todos os meses. 5 novos clientes para você já representa aí, a gente está falando de 250 mil reais a mais dentro da sua operação. Sim, mas não é garantido também, né? Não é garantido. Mas o ponto é que talvez um novo cliente que traga mais do que você já tem, já pagaria o teu investimento. Sim. Faz sentido? Faz sentido. Teria que... Sim. Teria que analisar, mas sim, faz sentido. Se a gente conseguir fechar, não é algo garantido, que um ticket desse não é tão fácil assim de fechar, né? Sim. Quais são as maiores dúvidas hoje da galera que chega nesse momento e fala, cara, não sei se a gente... É fácil você falar que é legal, se aumentar 5, 10%, obviamente você vai pagar o investimento. Então, isso é comum. Mas geralmente isso acontece, Marco, porque talvez você não tenha sentido confiança no nosso trabalho ainda. Claro, a gente está numa primeira fase, a gente vai avançar para um segundo passo, que é onde a gente vai apresentar para você um pouco visualmente como funciona esse trabalho, apresentar os cases. A gente está agora conhecendo você, entendendo o teu contexto. Segundo, talvez você não confie no teu potencial, porque não depende só da Sales Time, mas também depende da sua execução, depende do seu trabalho. Então, é muito comum, às vezes, a gente ter medo de dar o próximo passo, medo de investir,
porém a gente sabe que o investimento ele pode trazer retorno, como ele pode te afundar ainda mais. Esse é o ponto. Vai depender se você está nesse momento de avançar com a gente ou não. A gente não quer forçar nada para você, que eu quero de fato levar você do ponto A para o ponto B. Mas se você falar para mim que eu não estou no momento certo, que eu não tenho tempo para executar isso, eu não tenho capacidade hoje para dedicar tempo para isso, eu falo que a gente não avançaria agora. Mas se você falar para mim, Felipe, eu estou com espaço para colocar mais clientes, eu estou precisando crescer, cara, eu tenho certeza que você vai, com a Sales Time, alcançar esse objetivo muito rápido. Quando você fala de tempo, Felipe, você fala o quanto de tempo que a gente precisa aí para se dedicar aí nesse processo? Cara, qual que é a maior dor das empresas hoje? Gerar demanda. Você já tem demanda. Então, em questão de um mês, a gente consegue alinhar um pitch de vendas com o seu time, a gente consegue alinhar toda uma estrutura de trabalho com o seu time para eles melhorarem a conversão dessa demanda. Em um mês, você já pode ver resultado. Diferente de outras empresas que precisam construir uma geração de demanda, que precisam prospectar empresas, precisam ter esses 50 leads, que demandam um pouco mais de tempo. Vocês já possuem isso. É só ser mais eficazes dentro do seu processo. A gente vai ajudar vocês a serem mais eficientes para fazer os processos de forma correta, mas a gente vai aumentar a eficácia do seu time, trabalhando metodologias e como eles podem converter mais essas vendas. E você já trabalhou com alguma empresa de YouTube antes, alguma coisa nesse sentido ou não? Não trabalhamos com empresas de YouTube, porém você vende serviço. Sim. Assim como nós somos o melhor case para replicar para vocês. A gente também vende serviço. Eu também vendo uma consultoria, eu também preciso ajudar as empresas a entenderem qual que é o processo que a gente trabalha para aumentar a eficiência deles. Assim como nós, vocês também querem aumentar a audiência do canal para que o canal rentabilize mais, seja por ads lá do próprio YouTube ou até mesmo para gerar mais demanda para o cara. Então, nós somos o melhor case para trazer para vocês. Então, você tem algum material, alguma coisa assim para depois eu dar uma olhada? Sim, perfeito. Como é que funciona agora os próximos passos, Marco? Tá. A gente entendeu que, pelo seu cenário, pelo porte da sua empresa, sim, nós temos um potencial de te ajudar. Então, o próximo passo agora é te apresentar um escopo de trabalho bem personalizado. Como a gente já sabe que você tem um potencial de geração de demanda que já está acontecendo ali, né? Você tem empresas pedindo contato, porém você tem um time que ele não é tão eficaz ali, ele perde muita oportunidade ao longo do caminho. Sim. E hoje você não tem nenhuma ferramenta para fazer toda a gestão disso. Então, hoje, você não sabe se você precisa, de fato, contratar mais pessoas ou se, de fato, você precisa qualificar melhor o seu time. Então, e até mesmo você não sabe se a estratégia de aquisição de clientes desses 80 leads que precisa ser melhorada. Então, a gente precisa também trabalhar uma ferramenta e também a capacitação do processo como um todo. Então, isso se encaixa dentro do que a gente pode te ajudar. Tá. Eu vou preparar uma apresentação onde a gente vai criar um escopo de trabalho para atender exatamente essas dores que você está passando hoje. E ali eu já vou trazer para você uma análise de oportunidade. O que é uma análise de oportunidade? Trabalhando isso, quanto que a gente pode te ajudar a aumentar de número de clientes ali, né? Aumentar a sua taxa de conversão. Com base em quê, Marco? Com base em que a gente já fez no mercado, né? Com base em achismo. Tá. Eu vou trazer para você os cases de sucesso das empresas que a gente já trabalhou, os que nós fizemos dentro dessas empresas, que gerou os resultados, e vou deixar o contato dessa galera para você falar com eles depois, caso você tenha dúvida. Porque geralmente a galera fala, é fácil o Felipe falar, mas deixa eu ver o cliente, deixa eu ver o feedback do cliente, como é que de fato foi o trabalho. Sim. Então você tem essa possibilidade de conversar com eles ali também. Tá, e aí nessa apresentação você também vai colocar os valores ali, porque você falou que de 30 a 100, né? Exato. Então nessa apresentação, já com o escopo mapeado, eu consigo trazer o valor de investimento. Então aí você vai ter ideia do quanto você investiria para poder ter esse trabalho nosso junto com a GoRank e quanto que isso traria de retorno para você a curto e médio prazo. Perfeito. Eu queria alinhar contigo agora, esses próximos passos, como é que tá a tua agenda para essa próxima semana aqui na terça-feira? Terça-feira, que dia? Deixa eu ver aqui. Dia 14? Isso, a gente tá falando terça-feira, dia 7. Dia 7. Que horas? Às 14 horas, na parte da tarde. Tá, pode ser. Você me manda um convite aí? Perfeito, eu vou te mandar um convite.
Pelo que eu tô entendendo aqui, Marco, hoje você é o responsável pela GoRen, certo? Isso. Para essa apresentação, a gente precisa ouvir mais alguém? Não, só eu. Não sei se o Jefferson, que cuida também da parte de venda, participaria. Legal. Se ele tiver um poder de tomada de decisão, faria sentido ele participar. Não. Caso contrário, a gente vai precisar mais dele no pós, depois que a gente fechar, que é onde a gente vai, de fato, mergulhar no diagnóstico. Não. Então seria só eu mesmo. Legal. Marco, tem algo que você gostaria muito de ver nessa próxima conversa? Cara, eu queria ver essa questão dos valores, entender mais ou menos o passo a passo ali que você falou. Também queria saber essa questão de quem você já trabalhou, de ter o contato, Legal. que isso vai me ajudar. E, cara, essa questão de realmente se a gente vai conseguir ter esse resultado, sabe? Perfeito. Se a gente vai conseguir realmente aumentar essas vendas, é isso que eu preciso ter mais claro, se há alguma coisa pé no chão, enfim, é um pouco esse processo que eu fico pensando. Perfeito. Fechado então, Marco. Então fica combinado dia 7 às 14 horas, a gente vai ter uma reuniãozinha de 1 hora, onde a gente apresenta para você, a gente tem um espaço de 15 minutos para a gente poder tirar todas as dúvidas. Tá, fechado então. Beleza, então Fechado? até semana que vem. Vejo você lá. Até mais. Tchau, tchau.